Gente, boa tarde, boa noite, bom dia. Vai depender do horário que vocês estiverem vendo esse vídeo. Eu sou a doutora Carla Menini Stahlschmidt, para quem não me conhece, eu sou médica formada há 20 anos de formação cirúrgica, mas antes de mais nada, médica do coração pela atuação, pelo meu chamado, que sempre foi esse, né? Estou aqui para conversar com vocês hoje sobre justamente o entendimento desses sintomas crônicos e como a gente faz para acessá-los e como a gente faz para otimizar a nossa entrevista quando a gente está diante de um paciente, cliente, etc. E mesmo isso funcionando para nós mesmos, né? Eu digo isso por quê? Porque eu fui a paciente número 1 dessa situação. Quando eu precisei, eu tive que buscar esse entendimento através do estudo do autoconhecimento de várias vertentes para compreender e entender que a gente tem alguns níveis de investigação para chegar naquela conclusão da raiz daquele problema que está nos afetando. Ou a nós mesmos, ou a nossos pacientes e clientes, e a partir disso a gente conseguir ter as estratégias pertinentes para a gente se livrar definitivamente desses sintomas crônicos que tanto nos apoquentam, né? Como, por exemplo, dor nas costas, dor articular, dor de estômago, crise de ansiedade, com falta de ar, com peso no peito, tudo aquilo que a gente já, por diversas vezes, esteve perante ou mesmo sofreu, vivenciou, e não se chegou numa conclusão diagnóstica, e não se chega numa conclusão e dizer, ah, é isso ou não, ou o remédio é esse, ou mesmo você toma o remédio um tempo, mas depois aquele sintoma volta, depois de um tempo determinado. Então, como é que eu entendi isso dentro da minha cabeça? A gente tem alguns níveis de investigação que a gente precisa entender, que são, primeiro, o nível físico, né? A investigação clínica normal, usual, quando o paciente vai chegar com sintoma para você, ou mesmo nós mesmos, né? Precisamos ver se aquilo já materializou em algum problema anatômico, né? Se eu tenho lá, por exemplo, já uma gastrite, que eu tenho um estômago lesionado, se eu já tenho uma arritmia e eu tenho um foco ectópico no coração, né? Se eu tenho uma dor cervical e eu tenho uma hernia de disco já com o núcleo que já saiu de dentro daquela vértebra, né? Então eu tenho que entender se eu tenho isso. Se eu não tenho essas situações, aí eu vou para o próximo nível de investigação, que é o segundo nível, que eu vou entender o que a partir daquilo ali. Bom, quais são então, já que eu não tenho nada físico, quais são os gatilhos mentais que levam essa pessoa a padrões de comportamento e que padrões de comportamento são esses que repetidas vezes vão acabar implementando um sintoma crônico ou mesmo uma doença, né? Exemplos clássicos, gente, dor cervical do lado esquerdo, que significa isso? Sobrecarga externa e principalmente interna muito grande, como autocobrança, autoexigência. Isso vem da onde? Do não reconhecimento de que a gente está fora da nossa energia feminina. Estamos trabalhando na energia masculina do fazer, 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 quando a energia feminina diz respeito ao criar, nutrir e gerar. Então, quando a gente não se respeita, o que acontece? O nosso ânimos, que é a nossa parte masculina de energia interna, isso é nosso mesmo, né? A gente tem essas duas coisas, energia feminina e energia masculina, dentro de um ser humano só, é assim que funciona, não tem nada a ver com gênero nem nada disso. Esse ânimos está na forma negativa. Então, o que ele faz? Ele tenta nos alertar, ele tenta nos ajudar. Olha, não vá por aí, olha, tá demais, olha, é muita coisa para você mesmo. E o que a gente faz não entendendo isso? A gente vai lá e se cobra, se exige, pega o chicotinho, né, da culpa, pá, do julgamento, pá, eu não tô fazendo direito, eu não tô fazendo bastante, não tô bem, não é o melhor, eu preciso fazer mais, 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 eu preciso mostrar mais resultado, eu preciso de validação externa, e essa dor fica ali nos apoquentando anos a fio. Posso dizer isso com essa propriedade, por quê? Porque eu já fui esse paciente, eu já fui essa pessoa, eu já tive dor crônica 5, 10 anos, né? E não entendia por quê, e estava totalmente trabalhada na energia masculina. E nem enxergava isso, não tinha nem uma possibilidade de reconhecimento de energia feminina em mim, né? Então, isso é um dos exemplos. Aquela pessoa que tem dores crônicas articulares, né? Que tem lá aquele que a gente chama aquele espectro de artrite reumatoide, lúpus, fibromialgia, não fecha nenhum dos diagnósticos, mas é uma paciente cronicamente inflamada. Isso diz respeito ao quê, geralmente? Qual é o padrão comportamental que está vigente naquilo ali? É aquela pessoa que simplesmente abdicou, esqueceu de si em prol do cuidado com os outros, né? Tem exacerbado o cuidado com tudo e com todos e, por isso, esquece dela própria. E lá no inconsciente, o que acontece?
a pessoa inconscientemente demanda um reconhecimento. Puxa vida, mas eu faço, e ninguém enxerga, e ninguém me fala, e ninguém me ajuda nesse sentido, e ninguém me cuida também. O que eu tenho que fazer? Ah, eu tenho que fazer mais e mais e mais. Só assim as pessoas vão entender e compreender. Então, esse é um segundo padrão comportamental que é clássico, é típico desse tipo de problema clínico, né? Que é a Deméter na sombra, né? Que a gente fala, é a deusa da geração, da fertilidade, da criação, é a grande mãe, né? Uma das deusas mãe que a gente tem, né? E o arquétipo dela está muito associado a isso na sombra, né? Quando a gente tem crises de ansiedade, por exemplo, que a gente tem, né, palpitação, aquela dor, aquela opressão no peito, vou infartar, né? Hoje vai na emergência 3, 4, 5 vezes no ano, faz eletro, faz curva enzimática, tem seus 20 e poucos, 30 anos, quer dizer, não teria nenhum outro fator anatômico, tipo coronário obstruído, etc., para que se chegasse nessa conclusão, e o paciente acaba várias vezes indo, e o que o pessoal fala? Não, isso é da sua cabeça, isso é crise de ansiedade, etc. Mas devido ao quê? Qual é o gatilho daquilo ali? Geralmente, estas situações estão relacionadas a simplesmente desconexão da sua identidade, da sua verdade. Mas como assim verdade? É a verdade, não é a materializada, mas é a nossa essência, a nossa verdade mais profunda, a nossa missão, tá? Isso tá onde sobreposto? É no quarto chakra, no chakra cardíaco, veja bem, né? E o que bloqueia esse chakra? A dor e a perda. Então, quando você se desidentifica disso, quando você se desconecta da sua própria verdade em prol de contextos, situações, outras pessoas, etc., acaba que, se você não percebe os sinais antes, com sonho, com sincronicidade, isso materializa nesse tipo de clínica. Então, é muito comum a gente ver isso também, certo? E qual é a proposta, né, diante desses exemplos? São alguns dos exemplos dos muitos e muitos e muitos que a gente tem. Qual é a proposta da nossa mentoria, da mentoria MedSymbol Premium? É justamente que a gente tenha um embasamento teórico através do nosso curso inicial, para que você compreenda o que está acontecendo com você ou com seus pacientes e aonde esses gatilhos podem estar e aonde esse nível, o terceiro nível da investigação, que é o cognitivo, que é o de campo, na verdade, que a gente fala, que é respeito ao quê? A campo mesmo, energia, né? Teu campo interno e o campo externo, ambiente de trabalho, familiar, etc., que pode estar, por exemplo, tendo atuação sobre o seu próprio campo e, por exemplo, te drenando, né? Se você tem rachaduras nesse campo energético, né? Esse é o terceiro nível de investigação. Então, a nossa proposta na nossa mentoria MedSymbol Premium é que você tenha a fundamentação mais aprofundada sobre isso que eu acabei de comentar, dar uma pincelada, né, para vocês compreenderem do que a gente trata, e a partir disso a gente consiga aplicar para nossa própria transformação e para melhoria e transformação do nosso atendimento com os nossos pacientes, clientes, etc. Então, serve para quem quer fazer isso em si próprio e para quem pode utilizar essa ferramenta no segundo ou terceiro momento para otimizar o seu próprio atendimento, terapêuticas, etc, certo? Então, a nossa proposta aqui é essa. Como a gente vai fazer isso? Então, a gente tem um embasamento teórico no curso, mas o mais importante e fundamental de tudo é que a gente tem um acompanhamento individual por WhatsApp e por e-mail durante 4 meses. Comigo própria, esse acompanhamento é individual, eu e você, aonde a gente vai, a partir dessas quebras iniciais de paradigma, desse entendimento da onde a gente se encontra nesse momento em sintomatologia, sincronicidade de sonho, para que a gente consiga enxergar o que está acontecendo e, a partir disso, a gente consiga ter a tomada de atitude necessária para que a gente melhore, se transforme e evolua. E uma vez que a gente melhora a nós próprios, o nosso entorno, o campo em volta, melhora muito, significativamente. E aquelas pessoas que não estão em ressonância com a gente vão acabar se afastando, outras pessoas chegarão, e o mais importante de tudo, a gente vai estar apto a exercer de maneira plena a nossa missão aqui nesse plano, seja qual ela for. Pode ser da saúde ou fora da saúde, porque a gente lida com os outros. Então, esse ensinamento é universal, não é? Então, e além desses 4 meses de acompanhamento individual comigo, através do WhatsApp, então isso a gente tem perguntas e respostas, discussões e tudo mais, a gente tem um grupo, esse grupo é para mentorados e ex-mentorados, né? Então, quem já fez a mentoria tá lá nesse grupo, que se chama Tribo dos Símbolos. Justamente para quê? Para que a gente tenha uma discussão mais aprofundada exatamente sobre simbologia, né?
tanto nos sonhos quanto nas sincronicidades, alguma dúvida em relação a operações alquímicas, para a gente aprofundar esses temas. Então, quem entra na mentoria já entra nesse grupo automaticamente. E além disso, a gente tem 8 sessões ao longo desses 4 meses, pelo Zoom, individuais, eu e você também, onde a gente vai discutir, ampliar interpretações, interpretar as sincronicidades que estão acontecendo, ou mesmo seus sintomas, em relação ao contexto que você vive, ou mesmo para quem está querendo aprofundar o seu aprendizado, através de exemplos próprios, de consultório, etc., para otimizar e melhorar, clarear a visão relativa a esta implementação. Certo? Então, eu espero que vocês tenham aí pegado a base do que a gente quer colocar, da nossa proposta, e estou aqui de braços abertos e coração aberto para que a gente entre nessa jornada juntos e a gente consiga melhorar, transformar e evoluir sempre, tanto a nós mesmos quanto ao nosso entorno.